Bom dia, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. A Igreja propõe para o 27º domingo do tempo comum do ano A, justamente este final de semana, como primeira leitura, a do livro de Isaías, capítulo 5, versículos 1 a 7, e o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43. Trata-se da parábola dos vinhateiros homicidas. O contexto imediato dessa parábola no Evangelho de Mateus é muito importante para que a compreendamos. A partir de Mateus 21, 23, um pouco antes, fica claro que Jesus está no Templo de Jerusalém e conta essa parábola enquanto fala aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo. Portanto, o contexto é o deste conflito crescente entre Jesus e os líderes judeus, que estão fazendo perguntas a ele, procurando testá-lo e fazê-lo cair em alguma contradição ou erro. Quando Jesus usa a metáfora de uma vinha, do dono da vinha e dos trabalhadores da vinha, por um lado, ele está se referindo a algo que as pessoas que o ouviam conheciam muito bem, porque a vida do judaísmo no primeiro século a.C. era basicamente agrícola. O vinho era uma mercadoria importante e havia muitas vinhas em Israel, nas quais as pessoas trabalhavam. A parábola do domingo passado, do 26º domingo do tempo comum, já mostrava essa realidade, ao se referir aos operários que foram contratados em diferentes horas do dia para ir trabalhar na vinha de um senhor. Em nossa parábola de hoje, os personagens principais são o dono da vinha, os arrendatários que trabalham nela, os servos do senhor que foram enviados aos arrendatários, mas rejeitados por eles, e finalmente o filho do dono da vinha. Por outro lado, também há um texto do Antigo Testamento sobre a vinha do Senhor Deus de Israel, que é pano de fundo para esta parábola de Jesus, e que é justamente a primeira leitura do capítulo 5 de Isaías, o qual ali trata de uma outra alegoria de uma outra vinha. Isaías faz uma comparação alegórica entre o povo de Israel e a cidade de Jerusalém, de um lado, e, de outro, a imagem de Deus como o dono divino de uma vinha, com os frutos desta comparados ao povo israelita. Isaías redige como que uma canção de amor sobre a vinha, falando de um dono que cuida dela, semeia da melhor semente, tira as pedras do terreno, constrói uma torre para vigiá-la, muros para protegê-la, um lagar para produzir o vinho, enfim, um dono que faz tudo por sua vinha. Na verdade, Isaías está descrevendo Israel como a noiva e o Senhor como o noivo divino, com esse amor tão grande. Esse noivo que libertou o povo do Egito, escolheu-o como povo santo, a quem deu a lei, o templo, a cidade santa de Jerusalém, o culto, os profetas, tudo para ajudar esse povo a permanecer fiel. Mas então Isaías aponta que os muros dessa cidade e a sua torre vão desmoronar. É uma profecia da destruição de Jerusalém e de julgamento contra a liderança e os habitantes de Jerusalém, que deveriam estar neste relacionamento de aliança e de amor com Deus, mas que romperam a aliança e a violaram com seus repetidos pecados e infidelidades. A imagem que Isaías usa para expressar isso é a do contraste entre uvas boas e uvas selvagens. Se Jerusalém é a vinha do Senhor, ela deveria produzir uvas boas, que simbolizam a justiça. Mas produz uvas bravas, muito amargas, impróprias para fazer vinho. Essas uvas selvagens são um símbolo de injustiça, de maldade, do pecado em Jerusalém e Israel. Ora, o sumo sacerdote, os anciãos, os rabinos que ouviam Jesus, conheciam muito bem as Escrituras e sabiam que Isaías havia condenado a Jerusalém dos seus dias e os seus líderes por causa da maldade que praticavam,
usando essa alegoria de uma vinha e frutos ruins. Na parábola de Jesus, vemos elementos semelhantes. Em primeiro lugar, o dono da vinha é um símbolo para Deus, o Senhor. Em segundo lugar, a vinha é um símbolo não apenas do povo de Judá, onde ficava Jerusalém, mas também dos líderes de Jerusalém em particular. É um símbolo da cidade em particular. Em terceiro lugar, os arrendatários da vinha são os sacerdotes, os anciãos e o povo de Jerusalém. Em quarto lugar, os servos representam os profetas que Deus enviava a Israel sempre que caísse em pecado, para chamar o povo ao arrependimento. Olhando para a história, vemos que os líderes, especialmente os sacerdotes em Jerusalém, perseguiram os profetas, como Isaías, Jeremias ou Ezequiel. A menção a um dos servos ter sido morto pode bem ser uma referência de Jesus a Isaías, o mais famoso dos profetas do Antigo Testamento depois de Elias, e que, segundo a tradição judaica, foi cerrado em dois pelo rei ímpio Manassés. Há também a imagem de um dos servos sendo apedrejado, como foi o profeta Jeremias. Mandado por Deus, Jeremias foi a Jerusalém e proclamava aos principais sacerdotes e aos anciãos que eles estavam agindo muito mal, chamando-os ao arrependimento. Advertiu-os de que, se não se arrependessem, a cidade seria destruída. E isso ocorreu cerca de 600 anos antes de Jesus. Como as profecias de Jeremias foram então recebidas? Ele foi jogado em uma cisterna, tentaram matá-lo várias vezes e, no fim, também de acordo com a tradição judaica, Jeremias acabou no Egito, onde foi apedrejado até a morte. O público judeu de Jesus, contudo, além destas percepções, não teria perdido um outro detalhe, o do envio do filho do dono da vinha. Certamente para eles não faria sentido algum esse detalhe, porque os vinhateiros na parábola não respeitaram os emissários do Senhor. Como agora ele resolve mandar o filho? Significaria que o estaria mandando para a morte. A explicação dessa atitude é a de que o Senhor da vinha não é um pai comum, nem seu filho é um filho comum. Jesus está usando uma alegoria de Deus Pai, que enviou Jesus, seu filho, para oferecer sua vida, sabendo muito bem que ele iria morrer por causa dos pecados do mundo, para trazer o reino de Deus e reconciliar os homens com Deus, torná-los filhos pertencentes à família de Deus. E de fato, Jesus será executado pelos líderes judeus, e não dentro da cidade, mas fora dos muros da cidade, pois o Gólgota, onde Jesus foi crucificado, fica fora dos muros da cidade de Jerusalém. Jesus pergunta o que o dono da vinha deve fazer com essas pessoas que haviam arrendado a vinha e depois se comportado como foi narrado. Os sacerdotes, anciãos respondem que o dono da vinha deveria mandar matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendar sua vinha a outros lavradores que lhe pagariam o produto a seu tempo. Jesus aproveita essa verdade que eles acabaram de pronunciar e como que diz: aí está a chave. E então volta ao Antigo Testamento e diz: vocês não leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Com essas palavras, Jesus está citando o Salmo 118, muito famoso na tradição judaica, porque era cantado durante a Páscoa todos os anos. Eram cantados os Salmos 113 a 118. Eram salmos de aleluia, que as pessoas cantavam durante a celebração. Todos conheciam esse salmo, todos os seus versos, toda a melodia. E também era um salmo famoso porque foi sempre entendido como uma profecia do Messias que viria restaurar Israel. A pedra mencionada no salmo é o símbolo do Messias, que se torna a pedra fundamental de um novo templo, o templo da restauração.
Pois na tradição judaica, quando o Messias viesse, iria construir um novo templo e inaugurar o templo de uma nova cidade de Jerusalém. Portanto, Jesus está revelando que ele é a pedra. Ele é o Messias rejeitado pelos construtores, os líderes de Jerusalém com quem ele falava. E era a pedra angular de uma nova Jerusalém e de um novo templo. Jesus está avisando que Jerusalém será destruída. E como alude em outra passagem, sabemos que o próprio templo caiu. Essa, inclusive, vai ser uma das acusações que vão apresentar contra ele no seu julgamento, alegando que ele dissera que iria destruir o templo e em 3 dias construir outro. Por outro lado, aqui também há uma espécie de indicação de que o reino de Israel vai ser ultrapassado na sua limitação para também incluir os gentios. E em terceiro lugar, Jesus está introduzindo a noção de um novo Israel, que ele está reunindo em torno de si. De fato, em Mateus 19, 28, Jesus diz aos apóstolos: em verdade, eu vos digo, na nova criação, quando o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vós que me seguistes, também se assentarão em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Jesus está falando dos seus 12 apóstolos. Assim como os 12 patriarcas foram os líderes do primeiro Israel, agora o reino será transferido por Jesus para os seus apóstolos. Em outras palavras, ele está falando sobre a igreja. Está descrevendo a igreja apostólica que institui sobre os seus apóstolos. Além disso, ao falar da pedra, também se vê a referência ao livro de Daniel, capítulo 2. Daniel dá uma profecia em que uma pequena pedra atinge o pé de uma grande estátua e faz a estátua inteira desabar no chão. O profeta Daniel interpreta essa visão e explica que a pedra representa o reino que o Deus do céu vai estabelecer, enquanto a estátua destruída pela pedra representa os impérios pagãos do mundo, cujos símbolos eram o ouro, a prata e o bronze, de que a estátua fora construída. Ou seja, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, continuando seu caminho até o Império Romano. Esta é outra imagem do reino de Deus do Antigo Testamento com a qual os anciãos de Israel estavam familiarizados, a da pedra. E Jesus faz mais uma advertência aos anciãos de Israel para que se arrependam e o aceitem como Messias que veio para inaugurar o reino de Deus. Através dessa invocação de Daniel, ele quer dizer que o poder daquela pedra é como o poder do reino de Deus. Surge pequeno, mas se avoluma, cresce, se desenvolve e atinge todo lugar. Depois de Jesus contar a parábola, diz Mateus que os príncipes dos sacerdotes e os fariseus perceberam que era deles que o Senhor falava. Queriam prendê-lo, mas temeram as multidões porque elas o consideravam um profeta. Pois bem, este é o significado da parábola para aqueles que a ouviram naquele tempo. Qual pode ser o significado espiritual desta parábola para os que ouviram depois, até hoje? O Concílio Vaticano II pode nos dar uma resposta. Fez uma referência à parábola dos vinhateiros homicidas no documento sobre a Igreja, a Lumen Gentium, número 6, usando a parábola para falar sobre a identidade e a missão da Igreja como a nova vinha do Senhor. E o dono da vinha, tanto no céu como na terra, aliás, todo dono de uma vinha, quer que seus trabalhadores a cultivem para dar boas uvas. Quer que sua vinha dê frutos de valor, que possam ser transformados em bom vinho. Nós também, da mesma forma, somos chamados a dar frutos. Em nosso caso, o fruto que somos chamados a produzir é o fruto da justiça e do amor, um fruto que permaneça. Portanto, não basta pertencer à vinha,
Não basta estar na igreja e ser católico. Também precisamos ter as obras de justiça que mostram que somos bons arrendatários, bons trabalhadores, verdadeiros trabalhadores na vinha do Senhor, cooperando com a sua graça abundante que Ele nos dá nos sacramentos, Ele nos dá através da igreja, Ele nos dá no seu cuidado, nos anjos que colocam ao nosso redor, enfim, em todo aquele carinho que Ele dispensa sobre nós. Mas um amor que precisa de cooperação, de adesão, da nossa adesão. Obrigada por terem acompanhado esta postagem. Se gostaram, clique em seu like e inscrevam-se no canal.